O suplente de vereador Pradelino Moreira da Silva, do PT, tomou posse na Câmara Municipal de Blumenau na sessão ordinária do dia 9 de março. Ele assumiu uma cadeira no lugar do vereador Adriano Pereira, que se licenciou por 30 dias para tratar de assuntos de interesse particular. E para saber como estão os trabalhos e ações no Legislativo, eu converso agora com o vereador Pradelino da Silva. Vereador, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à programação da Rádio CBN. Bom dia, Denise, tudo bem? Tudo bem, vereador. E aqui pedindo para o senhor fazer já uma análise, uma avaliação dos trabalhos, as ações no Legislativo neste mês como vereador. Olha, eu assumi dia 9 do mês que passou, no lugar do Adriano, e é um tempo bem assim corrido, porque 30 dias passa rapidinho, mas a gente aí falamos muito aqui do transporte coletivo, porque eu sou motorista aí de ônibus há 20 anos, e quando a gente fala do transporte coletivo, a gente está falando do povão lá das periferias, que eles que usam ônibus, que eles que pagam, na verdade, o transporte. Então a gente está falando deles também, eu trabalho muito, eu sou presidente da Associação de Moradores também, e a gente trabalha muito com o pessoal das periferias, o pessoal mais pobre, mais humilde, que às vezes não são vistos, não são olhados pelo poder público, e a gente trabalha muito em cima disso aí. E estamos aí na luta, estamos fazendo algumas coisas aí para tentar ajudar esse povão. Transporte coletivo aí, o pessoal motorista, cobradores também, a gente dá uma assistência aí muito especial para esse povo, que eles que carregam a riqueza aí de Blumenau, do município. Então a gente trabalha em cima disso aí, o negócio do povo mais humilde lá das periferias, a regularização fundiária e transporte coletivo aí, que faz parte disso aí. Estamos aí na luta, da terça-feira já acaba meus 30 dias, mas estamos aí fazendo o que a gente pode nesse pouco tempo, mas dá para a gente fazer algumas coisas e uma experiência para a vida da gente também. Vereador, no seu primeiro pronunciamento, o senhor defendeu a criação de um fundo municipal para financiamento aí do transporte público que seja construído por todos, os que utilizam e os que não utilizam o transporte. Na prática, como é que seria esse financiamento do transporte público? Como é que seria esse fundo municipal realmente para financiar esse serviço tão importante e tão primordial aqui na nossa cidade? Sim, olha, eu falei antes com uma menina a respeito disso, que é o Fundo Municipal de Transporte, que isso aí é uma coisa que a gente sempre vem há tempo já trabalhando em cima disso, e tem como dar certo, só que aí tem que ter o poder público junto aí, ter os vereadores, vai ser um anteprojeto que talvez hoje mesmo já vai para o sistema, para não dizer foi o Pradelino que fez esse projeto do Fundo Municipal de Transporte aí, para pegar a assinatura dos outros vereadores, pedir a colaboração deles, para que a gente faça um projeto em conjunto com os outros 14 vereadores. E para não dizer o Pradelino fez, e muita coisa às vezes a gente não consegue porque a gente diz que eu fiz, eu que vou fazer. Não é. Eu acho que se nós trabalhar em conjunto aqui com os 15 vereadores, indiferente de partido A ou B, nós temos que trabalhar junto nisso aí, porque é uma coisa muito importante para o município. E o nosso município aqui é 350 mil habitantes, mais ou menos, que tem. E daí vai beneficiar todos, não é só o pessoal do transporte, entendeu? Beneficia todos, só que é um projeto que não é de hoje para amanhã que ele vai funcionar, porque ele não vai tirar nada mais do que o pessoal já contribui, entendeu? Empresários e as empresas que vão contribuir com o mesmo valor que eles contribuem por VT dos trabalhadores deles, que é o Vale Transporte, é disso ali que vai ser tirado um fundo para a prefeitura que vai administrar, na verdade, isso aí. E a gente vai fazer de tudo, vamos trabalhar, bater em cima disso para que se concretize esse projeto aí. Vereadores, se realmente for concretizado, seguindo essa sua ideia, o que o senhor realmente tem mais ou menos que planejado e pela sua experiência envolvendo o transporte coletivo, como funcionaria, por exemplo, esse fundo? O dinheiro ali presente, ele seria utilizado de que forma, direcionando o olhar para o transporte público? Assim, esse dinheiro, por exemplo, a prefeitura queria administrar isso aí. Aí tira um pouco de uma parte lá que um empresário paga, por exemplo. Aí esse dinheiro que não vai para o VT, que é o Vale Transporte,
porque na verdade, se tiver um conhecimento bom do poder público, dos vereadores, prefeito ali, assim, dentro de 3, 4 anos, o transporte coletivo, porque é tipo um subsídio que vai ser pago para poder manter o transporte, porque a coisa está tão complicada. A gente até teve uma conversa com um rapaz ontem lá na prefeitura a respeito disso, e eles estão afim, até agir, parece estar afim de trabalhar junto nisso aí, desse Fundo Municipal de Transporte, porque senão o transporte coletivo dentro de pouco tempo vai se acabar da forma que está indo. Não que a gente diga que eles não estão fazendo nada, a prefeitura está trabalhando em cima disso, está muito complicado, teve essa pandemia aí que quebrou as pernas de todos, mas assim, trabalhando junto, em 3, 4 anos, ter um transporte público de qualidade, que é o transporte coletivo, tem que ser um transporte de qualidade para o povo voltar a andar de ônibus de novo, abaixar o preço da passagem e ter um transporte coletivo de qualidade com esse fundo, que daí a prefeitura que vai administrar, para repassar para as empresas, entendeu? Para poder trabalhar, porque senão, da forma que está, de 100 e poucos mil passageiros que tinha por dia, hoje está 43 mil. Então a coisa está complicada. Se a gente não trabalhar em conjunto aí, junto com o poder público, junto com a empresa, para poder, eu sou presidente do sindicato de transporte, se nós não trabalhar junto e os vereadores não trabalhar junto, daqui no dia não tem mais transporte da forma que está indo. Então isso aqui é uma coisa muito importante, tem muita coisa, agora o tempo é curto para a gente explicar tudo, não tem como a gente explicar, mas é mais ou menos dessa forma. É um Fundo Municipal de Transporte que a prefeitura administra e depois repassa para a empresa. Então é uma coisa que vai repassar para a empresa mesmo para manter o transporte de qualidade, que é uma coisa que todos nós vamos contribuir. Nós contribuímos com o negócio de pagar água, luz, ali que tem aquelas taxas ali de lixo. É mais ou menos daquela forma ali que a gente iria trabalhar em cima disso para que esse dinheiro vai ali para as empresas para poder manter esse transporte, porque senão tá feio o negócio. E para nós, transporte público de Blumenau, que é a referência no Brasil, antigamente, hoje, olha, a coisa está complicada. É claro que aconteceu tantas coisas que jamais a gente imaginaria que ia ter uma pandemia dessa, e ficou 4 meses o transporte parado, e agora para voltar ao normal vai ser muito difícil. Então, se não tiver ajuda, se não tiver esse fundo municipal de transporte, a situação está muito complicada. Nessa questão do transporte coletivo, é sim visível, claro, a redução do número de passageiros diários, cerca de 43 mil por dia, né, vereador, como o senhor mesmo colocou. Só que também é visível, infelizmente, ainda a superlotação em determinados horários envolvendo o nosso transporte coletivo, expondo os passageiros, expondo os profissionais do transporte coletivo numa insegurança máxima, um risco máximo em meio à pandemia da Covid-19. Isso porque também se reduziu, vereador, o número de ônibus circulando, de veículos circulando para atender a população. É por isso que, apesar dessa redução de passageiros, a gente se depara com excesso também de pessoas no interior dos ônibus em determinados horários? Olha, exatamente, e nos horários, porque assim, esses dias eu bati de frente, eu falei, já sempre, toda a sessão estou repetindo isso, falando do transporte coletivo, porque é o povo mais humilde lá que usa, e hoje tem 60% do ônibus só rodando aí na cidade. Aí, nos horários de pico mesmo, anda lotado, porque tem pouco ônibus, pouco horário, daí o pessoal fica nos pontos de ônibus ali esperando, às vezes, meia hora. Claro que ali vai ter bastante gente ali esperando, agora se tivesse mais horários e mais ônibus, seria, porque isso aí é tudo questão deles ver, por exemplo, a empresa ver que está nesses horários de pico ali, daí está expondo tanto os motoristas e os cobradores, como a própria população ali, que os ônibus andam empilhados nesses horários de pico, depois fora dos horários de pico anda mais ou menos, aí até que dá para, agora o horário de pico anda lotado, nesses horários de pico teria que ter mais ônibus, mais horários para poder ajudar esse povão aí, porque senão, o pessoal que paga, eles que pagam passagem para andar um empilhado em cima do outro, com o risco agora dessa pandemia, estão correndo um risco, tanto eles como os trabalhadores ali, o motorista e o cobrador também. Teria que ter nos horários de pico aumentar o número de ônibus e os horários ser mais próximos do outro para poder ir. Agora, fora disso, tudo bem. Agora, nesses horários tem que manter mais ônibus. E tem como fazer, porque quanto mais ônibus tiver, mais o povo vai andar de ônibus também. Porque agora está uma situação tão difícil com essa pandemia que quebrou mesmo. Muita gente anda a pé, de bicicleta, porque não tem mais dinheiro para poder pagar passagem, além de ser caro, e não tem mais. Tem tanta gente desempregada aí que as empresas estão mandando embora,
Se tem 100, manda 50 embora, aqueles 50 que ficam faz o trabalho dos 100, você mata trabalhando, mas 50 pai e mãe de família ficam desempregados. Isso que é complicado. E não tem dinheiro para nada, mas se acabou o dinheiro. É verdade. E aí, quando a gente coloca o nosso veículo, né, nossa condução própria também circular, a gente se depara com esse preço cada vez mais salgado dos combustíveis. Agora, esses últimos dias, uma pequena redução, né, vereador? Muito tímida a redução do preço, por exemplo, do litro da gasolina, que continua ainda muito, muito salgado no nosso bolso como consumidor. Pois é, tanto o combustível, aí a gente coloca o carro aí na rua, além de correr um risco de um acidente, alguma coisa, o combustível está caríssimo, tem lugar que está 5,50 o litro de gasolina. É por isso que de hoje não tem mais dinheiro, porque assim, aumentou tudo, o preço do gás, da carne, do arroz, do feijão, a alimentação aumentou, combustível muito, e o povo não tem mais dinheiro para ir no mercado ali com R$300, vem com uma sacola e sai de lá, acabou o dinheiro. Então, perdeu muito valor o dinheiro por causa do aumento que teve, abusivo, de tudo. Não foi só gasolina, é toda a alimentação. Vai lá pegar um quilo de carne que era 20 pila, hoje está 50. Então, nós, mais humildes, mais pobres, está difícil até para a gente se manter, está difícil mesmo. Vereador Pradelino Moreira da Silva está ocupando uma das cadeiras aqui na nossa cidade, na Câmara Municipal, assumindo por 30 dias aí o lugar do vereador Adriano Pereira, que se licenciou para tratar de assuntos de interesse particular. Vereador, há pouco a gente falou sobre a sua intenção, a sua defesa, né, da criação de um fundo municipal para financiamento do transporte público. E aqui tem a participação da nossa ouvinte, a Crista, colocando o seguinte: será que o vereador está pretendendo estatizar o transporte público? É onerar ainda mais o contribuinte? A Câmara não pode decidir pelo cidadão a este respeito, sem ouvir as pessoas antes. E a nossa ouvinte segue dessa forma. Aliás, nem deveria pensar em tomar esse tipo de atitude à nossa revelia, sem uma devida consulta. Já estamos assoberbados demais por taxa, impostos e tributos. Então, aqui é a opinião da nossa ouvinte, a Crista. E eu pediria mais uma vez para o senhor se colocar, então, nessa explicação, nessa sua ideia, vereador, envolvendo aí a criação de um fundo municipal, o Fundo Municipal para Financiamento do Transporte Público, e o que o senhor também tem a dizer sobre essa opinião da nossa vereadora, esse olhar da nossa ouvinte aqui, a doutora Crista. Olha, que eu expliquei antes, assim, não vai tirar nada de quem está pagando o Vale Transporte, vai ainda, com o tempo, diminuir o valor da passagem, e não vai tirar nada de ninguém, por exemplo, a pessoa que tem eu sei que paga imposto, paga muito, quem tem uma loja, quem tem um bar, quem tem uma farmácia, mas não é daquelas pessoas ali que vai sair o dinheiro. A pessoa que contribui, vamos dizer que a pessoa pague, um empresário, por exemplo, se ele paga lá o Vale Transporte para 100 trabalhador, dentro de pouco tempo ele vai diminuir o valor do Vale Transporte e daquele valor ali ele vai repassar uma parte para o poder público administrar e para manter o transporte. Não é que vai tirar de ninguém. Por exemplo, se eu pago R$100 de imposto, não vou pagar 120. Eu vou continuar pagando 100 e retirar uma parte daquele 100 para ir para o Fundo Municipal de Transporte. É mais ou menos dessa forma que vai funcionar. E claro que a gente não vai empurrar de igual abaixo e no povão. A gente vai ter que ter audiência pública para isso. Por isso que eu estou dizendo que é um anteprojeto para discutir com a Câmara de Vereadores, com o Legislativo, e passar lá para o Executivo, que é o prefeito, e através disso fazer audiência pública para o povo ver como que funciona, que não vai ter perda nenhuma a respeito disso. Então eu entendo o que ela está falando, que enquanto a gente não tem conhecimento disso aí bem certinho, a gente acha que tem alguém que vai pagar mais, mas não é dessa forma que funciona. E a nossa ouvinte aqui agradeceu a sua explicação. Vereador Pradelino, o que seria necessário para combater a desigualdade e melhorar a mobilidade urbana e o transporte coletivo, conforme o senhor defende aí em seus pronunciamentos? Olha, para a gente, um exemplo, eu fui ontem ali na Garuva, ali para ver as ruas, a forma que tá, meu Deus, cara, é uma desigualdade muito grande. Eu por exemplo, a Alameda, tem tudo, tem saneamento básico, tem energia, tem tudo, tem todos os banquinhos com flores, tem tudo o pessoal sentar ali, tem calçamento, maravilha. Eu não sou contra isso, não sou contra que tem isso aí. Mas o porquê que lá nas periferias não tem também? Pelo menos um pouquinho lá tem, por exemplo,
Vai nos bairros mais humildes para ver. Não tem pavimentação, não tem saneamento básico, não tem água, não tem luz, um monte de gente. Eu vou falar só do bairro ali que eu moro. Cara, é isso que eu digo. Teria que ter mais articulação dos políticos. Vamos dizer, os políticos que estão aí no comando, deveria ter mais articulação para que ajudasse o povão lá, porque não são enxergados, não são vistos, aquele povo mais no meio daí das periferias. Estão deixados assim lá, sabe, excluído. Aí eu não sou contra que centro de cidade seja arrumado, que seja bonito, Vila Germânica, Parque Ramiro. Eu, Pradelino, não sou contra isso. Agora, e por que lá nos bairros também não enxergam aquele povo sofrido, que não tem água, que não tem luz, esgoto a céu aberto, que nem ontem até tirei umas fotos lá em cima, esgoto a céu aberto, um monte de gente que não tem água potável, não tem... meu Deus, cara, teria que o povo, os mais altos, que nem os outros, dar uma olhadinha para os menores ali para poder... Mas isso aí, se os políticos não fizerem um trabalho de qualidade também, por isso que eu cobro, que eu sempre falo ali com todo nos meus pronunciamentos, de que tem que trabalhar junto, indiferente que seja partido PT, o PCdoB, o PSB, PSD, indiferente, assim, trabalhar junto, olhar para o povo, porque não adianta nós vir aqui trabalhar na Câmara do Vereador aqui e aprovar projetos para patrão, para empresários, e deixar aquele povo sofrido lá sem água e sem luz. Até hoje nós saímos de uma reunião aqui na Celeste, agora há pouco, fomos muito bem atendidos, e para ver o que a gente pode fazer para ajudar aquele povo que estão lá, às vezes com relógio de luz, tem 8, 10 casas num relógio de luz. Pelo amor de Deus, isso aí é isso que eu digo, a desigualdade, assim, deveria olhar mais para o povão. E quem resolve isso, quem decide é os políticos. Tem que fazer isso, nós temos que trabalhar em cima disso para aquele povo lá mais humilde, porque quem não tem um relógio de luz, por exemplo, coloca um relógio de luz, coloca um relógio de água, já é melhoria de vida, já estamos enxergando para aquele povo. Agora, se nós não olhar para esse povo mais humilde e deixar do jeito que está, cada vez vai piorando mais a situação. É olhar um pouco mais para esse povo mais humilde e dividir um pouco das coisas. É isso que deveria fazer para poder melhorar um pouco da vida desse povo lá das periferias que estão lá, que não estão sendo enxergados pelo poder público. Eu já digo isso, repito, e aqui eu cobro muito aqui dos vereadores, quando eu converso com eles, assim, às vezes não lá na tribuna, aí no gabinete, a gente se encontra aqui nos corredores, digo, gente, vamos dar uma olhadinha mais para esse povo. E aqui, às vezes, é falta de articulação aqui dentro, porque se for conversar com esse pessoal, por exemplo, tinha um projeto ali que tinha para retirada de cobradores, um exemplo. Eu fui e conversei com quase todos os vereadores e mostrando para eles, mostramos um número, mostramos papel, documento de que é importante o segundo trabalhador dentro do ônibus, e eles pegaram e vieram junto e foram lá e defenderam para que tirasse essa cláusula do projeto do vereador ali, para que não retire os cobradores, entendeu? Então, assim, todos aqui, eles são um pessoal consciente, mas aí tem que articular, tem que trabalhar, tem que conversar com eles para poder fazer as coisas funcionar. Agora, se for só no grito, só na paulada, ninguém resolve nada. Tem que ter o diálogo, conversar para a pessoa ver, mostrar o que é o... Não adianta a gente só vir aqui gritar e falar e não mostrar papel, não mostrar número de como que funciona, para eles se conscientizar, os outros também, e ver que nós temos que olhar para esses povos mais humildes. É isso, começando por ali, Imagina se nós deixamos ali, se não vai correr atrás, conversar com os outros vereadores, para ter um projeto de retirar. Olha na época que nós temos, olha o que nós estamos passando. Ter mais de 370 pai e mãe de famílias desempregados, você imagina. Não, e só do transporte coletivo e os outros lugares que estão mandando e ninguém defende. É isso que eu peço até para tem sindicato para defender o trabalhador, não para defender o patrão. Claro, conversar e defender o trabalhador, mas a maioria está mandando todo mundo embora e ninguém faz nada para defender isso. Então teria que ter mais, olhar mais para o povão, é isso para melhorar a vida. Vereador Pradelino, nosso ouvinte aqui, o José Carlos, ele coloca aqui: a comunidade tem razão muitas vezes de afirmar que a administração pública acaba se esquecendo dos bairros mais distantes. Ele, que é morador do bairro Itopavazinha, e cobra, pede, clama por uma atenção especial ali na região da Itopavazinha, que oferece uma falta de segurança, principalmente na questão do transporte para pedestres, um trânsito cada vez mais pesado, e falta espaço com segurança para os pedestres caminharem realmente ali na região do bairro Itopavazinha. É também a colocação feita pelo nosso ouvinte José Carlos, que está na nossa companhia. Olha, assim, José Carlos, eu entendo muito bem o que ele está falando, porque eu
como presidente da Associação de Moradores, eu ando por todos os lugares aí nos bairros, para ver a dificuldade, e por isso que é pouco tempo que eu vou ficar aqui, 30 dias, mas eu cobrei e cobro aqui, porque o poder público, cara, aqui os vereadores, 15 vereadores para cuidar de uma cidade, olha, foram votados, estão sendo pagos pelo povo, então tem que trabalhar pelo povo e ir lá olhar. Por exemplo, Pavazinho é um bairro muito sofrido também. Eu vou lá visitar de vez em quando, passo por alguns lugares lá, que o povo sofre e muito com isso, mas é isso que eu digo. O poder público aqui, os políticos têm que ir lá, têm que olhar, têm que ir a fundo para ver. Não adianta ficar, às vezes, só aqui no gabinete, não vê a dificuldade do povão lá de forando só para o centro, ver que aqui está tudo bonito, não está maravilhoso. E lá, esse povo sofrido. Tem todos os bairros aqui, Araranguá, ali pro Progresso, que é uns bairros mais humildes, ali no Tá Velha, tem Tupavazinha, tem muitos bairros mais assim, retirados, que não são enxergados, porque os políticos não vão ver, tem que ir lá, tem que ir trabalhar. Eu, nesse pouco tempo que eu estou aqui, 30 dias, está vencendo semana que vem, mas a gente, claro, não tem tempo de fazer tudo, é pouco tempo, mas a gente passou em muitos lugares aí com a assessoria aqui e a assessoria do Adriano, que ficaram aqui nesses 30 dias aqui junto comigo. A gente foi em alguns lugares para ir lá ver de perto o sofrimento desse povo, para trabalhar, tem que fazer. Por isso que eu cobro mesmo aqui, eu cobro e nunca vou deixar de cobrar, para que o político nosso e os políticos têm que ir nas periferias, tem que olhar o povo mais sofrido, tem que olhar para eles lá, ir lá ver o sofrimento. Porque só falar não adianta, aqui daqui de dentro a gente não enxerga nada, tem que ir à luta, tem que ir lá ver. E esse trabalho, eu dentro desse pouco tempo que eu estou aqui, eu fui fazer, eu entendo, José Carlos, entendo mesmo assim, o que ele está falando, a dificuldade que eles têm. Por isso que eu cobro de novo, estou falando de na rádio, hoje à tarde tem na tribuna, eu vou cobrar de novo dos vereadores aqui que saem do gabinete e vão lá lá no povão, para ver o sofrimento, lá para poder ajudar. E lá, porque daí não vem aqui dizer, eu, Pradelino, fui lá olhar aquele bairro, eu vou arrumar, eu vou fazer. O cara vem aqui, conversa com todos os vereadores e dizer, vamos trabalhar junto e vamos lá naquele povo, vamos lá nesse Pavazinha, arrumamos lá, todo mundo junto, dizemos, nós fizemos, vamos lá no outro bairro, nós fizemos, vamos lá no outro, nós fizemos. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu faço, que eu nunca vou fazer nada sozinho. Tem que vir aqui articular, cobrar dos vereadores para que qualquer projeto, qualquer coisa para melhoria lá, não precisa dizer, eu fiz, o outro vereador que fez, tem que ser em conjunto, trabalhar junto e dizer, nós fizemos. É isso que eu acho bonito, se os políticos fizessem isso, seria bem mais fácil para conseguir as coisas. Agora cada um bate no peito e acha que é dono do mundo e vai resolver o mundo, não é? O senhor defende muito a união, então, né? A união de esforços, a união de trabalho e a união aí de cobranças por parte, né, da Câmara Municipal para uma Blumenau cada vez melhor, vereador, é isso? Exatamente, é isso que tem que ser feito, é isso aí mesmo. Então, tá certo. Rapidamente, em um minutinho, um desafio para o senhor, nesses últimos dias, mas se eu perguntar, o que o Pradelino fez na Câmara ao longo desses 30 dias, ocupando uma das 15 cadeiras? Como é que o senhor definiria em uma frase? Olha, senhor, eu vou ser bem sincero, bem honesto. Eu corri atrás de tudo que eu pude, fui nos bairros, vi os problemas, trouxe aqui para a Câmara de Vereadores, para tentar resolver, porque 30 dias, olha, falar pro povo, passa tão rápido, que a gente, mais tudo que eu pude fazer, correr atrás e mostrar que teve tanto até algumas conversas que a gente teve com os vereadores que deram os parabéns para mim, que é uma pessoa que vem aqui, tem um diálogo, eu vou ali, converso, não brigo, porque na briga não resolve nada. Então, assim, o que eu pude fazer nesses 30 dias, vou fazer ainda até terça-feira, eu vou lá nos bares, que uma coisa que eu queria fazer se eu fosse eleito como vereador para 4 anos, eu queria ir no final de semana lá nos bairros e levar lá o gabinete lá nos bairros, no sábado à tarde, por exemplo, sábado de manhã, e ver o que o povo precisa, anotar e para outra semana brigar por aquilo ali. No outro final de semana lá no outro bairro. Agora com os 30 dias não teve como fazer, porque o assessoria que está aqui é a assessoria do Adriano, e eu, assim, não teve como fazer isso aí. Mas eu fui nos bairros durante a semana, no final de semana eu vou também, mas daí vou lá com o Pradelino. Mas assim, eu me sinto aqui, orgulhoso até pelo pouco tempo que estou aqui e o que eu pude fazer, olhar e cobrar e vim aqui mostrar para os vereadores o que tem que ser feito, algumas coisas. Eles, claro que eles estão bem mais tempo do que eu, eles sabem também, mas só que eu falei para eles, não adianta estar aqui, tem que correr atrás e ver. E eu, nesse pouco tempo que estou aqui, esses 30 dias, eu fui ver, fui em alguns bares, fui em algumas pessoas que têm problemas de saúde, eu fui
eu fui na casa deles, eu fui pro bairro ver o que o povão precisa, colégio aqui até na Pastora, eu tenho que ir ali ainda para ajeitar mais uns ônibus, uns horários ali. E assim, o que eu pude fazer, e me sinto orgulhoso. Se eu tivesse mais oportunidade, mais tempo, poderia fazer bem mais. Tá certo, vereador. Está terminando aqui o nosso tempinho também. Obrigada por essa entrevista, também por participar da nossa programação. Um bom dia para o senhor, para a família como um todo. Também é um momento importante em família agora, os próximos dias. Uma abençoada Páscoa para todos, tá? Com muita segurança. Exatamente. E boa Páscoa para vocês também. E obrigado, um abração. Vereador Pradelino Moreira da Silva, do PT, avaliação dos dias como parlamentar, trabalhos e ações no Legislativo, em destaque aqui na programação da rádio que toca a notícia.